Amém. Amém. Boa tarde a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém. Essa tarde eu gostaria de conversar com vocês sobre fé, cidadania e testemunho. Fé, cidadania e testemunho. Eu chego com muita reverência para falar sobre esse tema. Primeiramente, obviamente, a partir da palavra de Deus. A partir da exposição do texto que temos diante de nós, na continuidade dessa série que nós temos chamado de Exilados, vivendo como discípulos de Jesus em um mundo hostil. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. Falo a partir da palavra, mas desejo também falar com muito auxílio do Espírito Santo, porque esse é um tema oportuno e é um tema sensível nos dias de hoje. E enquanto eu preparava esse sermão, eu revisitei duas outras pregações que eu já fiz a partir desse púlpito. Ou mais especificamente, uma a partir desse púlpito e outra a partir de um outro púlpito, de um outro prédio de onde eu pregava por anos. Mas ambos a partir do púlpito da Calvary Campo. No dia 18 de setembro do ano passado, eu preguei o sermão O Cristão, a Política e a Missão, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículos 3 a 11. Você deve se lembrar, isso se deu exatamente 2 domingos antes do primeiro turno das eleições presidenciais, onde o então presidente Jair Bolsonaro tentava sua reeleição. Então eu preguei isso ano passado. Mas eu preguei um outro sermão, com essa mesma temática, em 2 de novembro de 2014. Exatamente, aliás, o sermão intitulado Fé, Política e Cidadania, uma série que fazíamos disposição na carta de Paulo aos Romanos, exatamente 4 domingos após a reeleição da então presidente, ex-presidente Dilma Rousseff. Então já começo assim, já começo dizendo que preguei sobre política no governo Bolsonaro, preguei sobre política no governo Dilma Rousseff, prego agora sobre política no governo Lula. Para que você não pense que eu estou fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo. Aliás, é isso que é maravilhoso em expor a palavra de Deus, verso a verso, por livros inteiros, sequencialmente. Você não escolhe os temas te escolhem. Consigo já perceber que tenho sua atenção desde o início, isso é bom. Seus olhos estão vidrados aqui, se perguntando o que eu vou dizer. Bom, eu espero que eu diga algo fiel a partir da palavra de Deus. Mas eu não quero começar sem antes também afirmar que ao revisitar esses dois textos e essas duas pregações, algo alegrou profundamente o meu coração. Que é o seguinte: eu tenho pregado sobre esse tema a mesma coisa nos últimos 10 anos. Então preguei algo em 2014, preguei algo em 2022, espero pregar no mesmo espírito, com a mesma teologia política, com as mesmas percepções no texto de hoje. Não vou falar de política, vou falar de evangelho. Evangelho que dialoga com todas as áreas da vida. Evangelho que fala de fé, evangelho que fala de cidadania e evangelho que fala de testemunho. Introdução feita, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, até o versículo 17. Eu convido você à leitura da palavra de Deus comigo. E então eu quero orar uma vez mais. 1 Pedro 2, a partir do versículo 11 até o 17, a palavra de Deus diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos.
Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos discernimento, sabedoria e virtude sobre nós. Nós te pedimos que tua palavra possa cair em nossas mentes e nossos corações e encontrar em nós solos férteis, solos que desejam acolher a boa semente. E não apenas acolhendo-a, possamos germinar e frutificar e dar glórias ao teu santo nome. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia da sua igreja, não apenas essa igreja, essa comunidade de fé, a Calvary Campo, mas a igreja evangélica brasileira. Que o Senhor nos dê iluminação, que o Senhor nos gere percepção clara daquilo que é a tua vontade, sejam em temas corriqueiros, cotidianos, como sejam também em temas sensíveis, espinhosos. Nos ensine o que significa de fato viver como discípulos de Jesus em um mundo hostil. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Não me parece surpreendente afirmar que nós vivemos em um tempo na história, sobretudo no contexto da cultura ocidental, onde a hostilidade é crescente cada vez mais à fé cristã. Não acho que alguém aqui ficaria escandalizado se eu fizesse tal afirmação. Portanto, eu a faço. Vivemos em um tempo onde a fé cristã cada vez mais tem sido empurrada para o âmbito da esfera privada. Vivemos em um tempo, isso não é Paraná, isso não é Campo Mourão, isso não é Brasil, isso não é governo A, isso não é governo B. Vivemos um tempo na sociedade ocidental, uma sociedade globalizada, uma sociedade que caminha a passos largos a um processo já avançado de secularização, onde o pluralismo é bem-vindo, o diálogo é bem-vindo, a tolerância é bem-vinda, desde que você não seja cristão. Tudo bem conversarmos sobre a multiplicidade de possibilidades de exercício de fé, mas não está tudo bem afirmar que Jesus é o Cristo. Perceba, isso não é novo. Quem sabe nós estamos caminhando para um tempo pós-cristão. Quem sabe estejamos caminhando para um tempo pós-Deus. E aqui nós estamos diante de Pedro, que nos fala de um tempo pré-cristão. A hostilidade que eles vivenciavam naquele tempo era muito maior do que nós. Porque salvo exceções, como por exemplo de irmãos nossos, num contexto de clara perseguição, não apenas perseguição cultural, mas de clara perseguição e hostilidade inclusive física, por exemplo, como no contexto do Oriente Médio, ou em alguns países onde você é proibido de ser cristão, onde, por exemplo, na Coreia do Norte, há poucas semanas, uma família, por ter uma Bíblia dentro de casa, foi violentada fisicamente e foi assassinada. Então, salvo essas exceções, quando falo aqui do contexto ocidental atual, embora tenhamos alguma resistência, em nada se compara do que aqueles cristãos do primeiro século sofreram, sobretudo nesse tempo em que Pedro vive e escreve. Eu já vou falar mais sobre isso. Em parte, eu quero começar afirmando que a mácula gerada a partir de alguns cristãos facilita essa perseguição. A mácula no testemunho gerada por alguns ditos discípulos de Jesus parece que dá munição àqueles que são hostis ao Evangelho. Porque se você perguntar para alguém que não é muito fã de cristão, seja ele na sua configuração católica ou protestante, se você perguntar para alguém que tem dificuldades e tem estereótipos claros do que é ser cristão, ou mais especificamente do que significa ser evangélico no Brasil de hoje, e eu já perguntei, algumas dessas pessoas vão dizer, por exemplo, que evangélicos são pessoas orgulhosas, são pessoas, quem sabe, preconceituosas, são pessoas até mesmo hipócritas. Isso reflete a nossa realidade? Eu, obviamente, espero que não. Mas isso reflete a realidade de alguns que se dizem discípulos de Jesus Cristo, que carregam sim um ar de superioridade, que olham sim com desprezo para outros seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, e que não vivem aquilo que pregam. Então, que a gente parta desse princípio, que o mundo não está totalmente louco em acusar-nos de algumas coisas que eles acusam.
Mas não é só isso. Obviamente porque isso não reflete o caráter cristão. Preconceito, orgulho, vaidade, superioridade, hipocrisia não está na gênese do Evangelho. Então, repito, quero crer que esses atributos não digam respeito a mim e a você, mas eles são verdadeiros em parte, ao menos em um recorte. E aí Pedro ele começa esse seu texto com 3 conselhos bastante práticos e aplicáveis a uma cultura de hostilidade crescente à fé cristã, seja no primeiro século, ou seja aquilo que eu estou afirmando enquanto tese, no século XXI, na sociedade ocidental. Primeiro, ele nos lembra quem nós somos. Está lá no versículo 11. Ele fala, eu insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais. Qual é o primeiro apelo de Pedro, a partir de tudo que ele já disse? A partir das afirmações que ele já fez. Ele quer que nós nos lembremos que nós somos, e por mais complexo que isso seja, nós somos cidadãos de 2 mundos. Nós vivemos como que em 2 pátrias. A pátria terrena e a pátria celestial. Sendo que aqui, nós devemos manifestar efetivamente na terra aquilo que é verdade nos céus. Ou seja, nós somos embaixadores de Deus. Nós somos reflexos daquilo que Deus é. Nós somos aqueles que devem comunicar as verdades eternas em um mundo caído. De modo que isso nos torna, nesse mundo, estrangeiros residentes. Pessoas que estão, mas não pertencem. Pessoas que caminham, mas caminham como peregrinos. Pessoas que habitam essa terra, mas sabem que aqui não é sua origem e nem seu destino final, espiritualmente falando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós somos de um outro lugar e passamos por esse ambiente, por essa vida, para que possamos então materializar a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira identidade. Filhos de Deus e discípulos de Jesus. Então a primeira coisa que Pedro faz é insistir em lembrar-nos da nossa identidade. Porque se nós tentarmos ser fiéis em uma cultura hostil, abandonando quem nós somos em Deus, nós falharemos. Se tentarmos estabelecer uma evangelização eficaz, sem que com o auxílio do Espírito Santo, nós sucumbiremos. A segunda coisa que o apóstolo Pedro nos faz, ou nos aplica, ou nos diz, é que ele nos exorta a viver uma vida espiritual que reside na luta contra a nossa própria carne. Abandonem as paixões humanas. Abandonem as paixões carnais. Por exemplo, eu estou tentando neste momento abandonar o ódio pela carreta da alegria que aqui passa. Está me deixando louco esse negócio e eu vou tentar focar aqui. Vou pedir para parar com esse negócio, mas não posso também. Tá vendo? É orgulho. Eu estou com preconceito com a carreta da alegria. Olha o nome da carreta. Mas beleza, é minha paixão carnal. O que Pedro está dizendo é, vivam essa vida espiritual, que não sucumbe aos desejos da carne. Porque desejos da carne não necessariamente, perceba, ele não fala pecado. Pecado é o óbvio. Porque há coisas que não são pecado, mas se desequilibradas nas nossas vidas, se tornam paixões humanas e carnais. Deus deu fome ao ser humano. Deus deu desejo de liberdade ao ser humano. Deus deu sede ao ser humano. Deus deu um apetite sexual ao ser humano. Nenhuma dessas coisas são equivocadas em si, mas se você as desequilibra, isso pode se tornar algo que te envolve completamente, te domina e te escraviza. Então essa é a segunda coisa que ele tem a dizer. Mas a terceira coisa que ele tem a dizer é vivam uma vida de testemunho público. A despeito, preste atenção nisso, das críticas que invariavelmente virão. Onde é que eu vejo isso? Quando Pedro diz no versículo 12, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Para quê? Naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, veja que é uma acusação injusta. Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no tempo da sua intervenção. O que Pedro está dizendo, e é importante que prestemos atenção, é: se é verdade que muitos ditos cristãos dão margem para essa hostilidade, e eu afirmei que é verdade,
É igualmente verdade que sempre sofreremos algum tipo de retaliação pelo simples fato de afirmarmos ser discípulo de Jesus. Já de largada. Se você diz que é cristão, você sofrerá retaliação. Como é que eu sei disso? Primeiro porque o próprio Cristo disse, Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Nas bem-aventuranças, ele termina dizendo, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E aí ele diz, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus está já de abertura no seu sermão do monte, direcionado aos seus discípulos, dizendo, vocês serão perseguidos. Perseguiram os profetas, perseguiram a mim, e se vocês viverem uma vida fiel, vocês sofrerão perseguição, retaliação e hostilidade. Mas Pedro também acaba de afirmar isso. Naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam. Ou seja, você fazendo tudo certo, para a cultura já está errado. Mas isso não nos impede, Pedro está dizendo, de tentar viver de modo digno, de modo sóbrio, de modo a estabelecer um testemunho coerente com aquilo que é a nossa fala. Que a nossa prática de vida, que a nossa vivência seja condizente à nossa pregação. Que não possamos macular o testemunho do Evangelho dizendo sermos da parte de Cristo e, portanto, afirmando que queremos ser igual a Cristo e agir igual a Cristo e pensar igual a Cristo e viver igual a Cristo e amar igual a Cristo e perdoar igual a Cristo e não fazer nada disso. Pedro está dizendo, eles vão criticar, eles vão retalhar, haverá hostilidade, haverá perseguição, mas você permaneça fiel. Em outras palavras, não existe estratégia evangelística mais eficaz que uma vida transformada por Jesus. Sabe qual é o mal de muitos cristãos? É que eles apenas falam. E não há materialidade. Mas quando nós falamos e quando nós vivemos, e aqui eu não estou falando de uma vida que não tem pecado, porque todos nós somos pecadores em essência. Aqui eu não estou falando de uma vida onde tudo que acontece é perfeito, não há perfeição deste lado da eternidade. O que eu estou dizendo é que nós reconhecemos que somos pecadores, que carecemos da graça de Deus, mas tentamos em tudo viver de modo coerente a maneira com a qual o Senhor nos chamou. Não existe testemunho mais escandaloso, mais eficaz e mais transformador do que isso. Porque as pessoas podem até discordar do que você fala, mas elas não vão poder negar a transformação que Jesus fez em você. Elas podem não gostar de algumas afirmações do Evangelho, mas ninguém pode negar o testemunho de uma vida cooptada, moldada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E aí ele diz no versículo 13, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Sujeitem-se a algumas autoridades. Sujeitem-se à maioria das autoridades. Sujeitem-se às autoridades que vocês gostam. Sujeitem-se às autoridades que pensam como você pensa. Você está vendo como Pedro está complicando a história aqui. Porque não é nenhuma dessas afirmações que ele faz. Sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens por causa do Senhor. Seja o rei como autoridade suprema. Seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pedro complica a nossa vida. Sejamos claros aqui. Dependendo de qual espectro político é da sua predileção, ler isso ano passado complicaria a sua vida. Porque você não gostava do ex-presidente. Dependendo do espectro político da sua predileção, ouvir isso hoje complica muito sua vida, porque você não suporta o atual mandatário. Mas é para quem? É para todos nós. E é para que tempo? É para todos os tempos. E qual é a base? É por causa do Senhor. O que isso significa na prática? É óbvio que não é uma afirmação simplista. É óbvio que eu não vou tentar ser reducionista à luz disso daqui. Primeiro, é importante a gente entender o contexto. A cultura greco-romana do primeiro século não era ainda uma cultura amplamente influenciada pelos valores cristãos. E os cristãos não eram vistos como bons cidadãos. Aqui eu estou falando de cidadão terreno mesmo.
Por quê? Porque eles passavam por insubordinados. Os cristãos diziam, nós nos submetemos apenas a Cristo. Isso não está errado, essencialmente falando. Aí Paulo escreve Romanos 13. Aí Pedro escreve 1 Pedro 2. E tanto Paulo quanto Pedro vão fazer afirmações muito semelhantes. Sejam bons cidadãos. Respeitem as autoridades. Reconheçam que existe uma autoridade suprema que é a do Senhor e que Ele continua soberano na história, a despeito de reis e governantes e imperadores que sobem e descem, que chegam e vão, a despeito de onde você está inserido, a despeito daquilo que está sendo feito. O cristão ele deve dizer sim, só há um Senhor, e eis o ponto nevrálgico daquele tempo. Porque os cristãos então começaram a entender o seguinte, tá bom, nós podemos nos submeter ao rei. Nós podemos nos submeter a Pôncio Pilatos, na época de Jesus, por exemplo. Nós podemos nos submeter às autoridades impostas, por mais que a gente não concorde com elas. Nós podemos nos submeter, em certa medida, ao imperador que está em Roma, governando sobre todo esse império. Mas o que nós não faremos é afirmar que o imperador é Senhor, porque só existe um Cristo, só existe um Kyrios, só existe um Senhor. Eis o ponto de dificuldade. Primeiro grande ponto de dificuldade. Porque todos reconheciam o imperador da época como divino. Perceba, era outro tempo. Igreja e Estado não tinha essa separação como nós conhecemos hoje, a qual nós denominamos Estado laico. Aliás, caso você não saiba, Estado laico é uma construção cristã. Foram cristãos, sobretudo norte-americanos, que lutaram para que houvesse uma distinção entre igreja e Estado. O que isso significa? Soberania das esferas. O que isso é na prática? Significa que igreja não se mete no governo não se mete na igreja. Assim, ao menos, deveria ser. E assim caminharíamos. É claro que nós sabemos que não é assim o tempo todo e não é assim em todos os lugares. Então, no mundo antigo não havia essa distinção. O próprio conceito de laicidade do Estado é uma construção, como eu disse, moderna. Então o chamado de Pedro aos cristãos, de lá e de cá, é o seguinte. Uma vez que nós somos cidadãos celestiais, que nós também possamos exercer a nossa cidadania terrena de maneira exemplar. Nós nos sujeitamos às autoridades humanas, porque toda autoridade advém primeiramente de Deus. Eu sei o que você está começando a pensar. Toda autoridade, mas e as atrocidades na história? Se rebelar gratuitamente, grava essa palavra, contra a autoridade imposta é se rebelar, essencialmente, contra o próprio Deus. E se rebelar contra leis e autoridades é trazer sobre si as consequências de tais atos. Agora, o versículo 14 é importante para nós. Porque se no 13 ele afirma que nós devemos nos sujeitar às autoridades entre os homens, às autoridades humanas, por causa do Senhor, como compreensão de que Deus não perdeu o controle da história e Ele levanta e abate reis, é isso que as Escrituras dizem, o versículo 14 nos ajuda porque ele nos dá aqui de modo muito claro qual é o papel dessas autoridades. Elas devem, versículo 14, punir os que praticam o mal e honrar o bem. Eis uma chave importante. E meus irmãos, Pedro não está falando de Brasil. Pedro não está falando de governo Dilma, Temer, Bolsonaro ou Lula. Talvez você olhe para Pedro e fale, Pedro, para você é fácil falar. Aí Pedro se voltaria para você e diria, sabe quem é o governante da época? É um tal de Nero. Nero. Você sabe quem é Nero? É o imperador romano mais cruel que já existiu. Nesse momento em que Pedro escreve, Nero governa o mundo conhecido, ou o mundo civilizado, porque para o Império Romano, tudo que não fazia parte do seu governo eram os bárbaros, eram os selvagens. É debaixo do governo de Nero que cerca de 1 milhão de cristãos seriam assassinados. É debaixo do governo de Nero que Roma pega fogo. E alguns historiadores sugerem que Nero mandou tocar fogo em Roma. Porque ele era tão narcisista, psicopata e megalomaníaco, que ele queria destruir Roma para construir Nerópolis. Era Nero que
ao se dar conta do incêndio em Roma, e ao se dar conta de que aquilo se voltaria contra ele, ele diz, foram os cristãos. Porque dos vários bairros romanos, aqueles que foram menos atingidos, eram exatamente os bairros onde os cristãos moravam. Dali em diante começa a perseguição, a primeira onda de perseguição mais severa do primeiro século. O Nero mandou assassinar sua própria mãe. O Nero colocava no seu jardim imperial tochas humanas com pedaços de madeira e cristãos fincados nele, queimando para que aquilo fosse o seu poste luminoso para iluminar o seu jardim, com corpos de cristãos. É desse tipo de governante que a gente está falando. Foi sob o governo de Nero que tanto o apóstolo Paulo é decapitado, como o apóstolo Pedro haveria de ser, esse Pedro, crucificado, diz a tradição, de cabeça para baixo. Pedro e Paulo são martirizados sob o domínio de Nero. E Pedro está dizendo, nós precisamos ser bons cidadãos. Não porque necessariamente os nossos governantes merecem, mas porque esse é o testemunho cristão diante de um mundo caído. É claro que não dá para nós traduzirmos literalmente os mesmos conceitos, era outro sistema político. Não se tratava de regime democrático, representativo pelo voto, não existiam instituições de freios e contrapesos, não existiam dispositivos de impedimento de mandato, o imperador mandava em tudo e acabou, tinha um senado muito fajuto. Mas quando você reconhece que o imperador é Deus, meu amigo, acabou. Não existe contrariedade a um ser desse tipo, mas o princípio, então, é claro, exerçam a sua cidadania de modo exemplar. Sabendo que a despeito de todo mal e de toda maldade, é Cristo quem se assenta no trono da história. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? É Cristo quem se assenta no trono da história. É Cristo quem governa a terra. É Cristo quem controla todas as coisas. Isso não é afirmar que o mal e a maldade são invenções do Cristo. Isso não é afirmar que todo mal que acontece é com a conivência de Cristo, porque seres humanos fazem escolhas. E seres humanos colhem aquilo que plantam. Aliás, se tem uma lei que não falha no mundo, é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. Isso é garantido. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. E o contrário também é verdadeiro. Calvino, na sua Institutas da Religião Cristã, ele disse, o Senhor governa todas as coisas, está empenhado em transformar a cidade segundo o seu propósito. Por que isso é importante? Porque também há uma outra leva de cristãos que diz, não, todas essas coisas do mundo não me interessa, política, cidadania, não, vai tudo queimar, a gente não tem nada a ver com isso. Negativo. O Senhor é profundamente interessado em todas as áreas da vida. E nós precisamos compreender que o Evangelho abarca, influencia e afeta e deve afetar todas as áreas da vida. Mas a pergunta que talvez você se faça, porque é a pergunta que eu sempre me faço, é até onde vai a nossa sujeição às autoridades humanas? Porque há um limite. Porque pode existir coisas que eu discordo, mas são legítimas. Por exemplo, eu odeio imposto, mas tem que pagar. Fazer o quê? Eu acho, inclusive, que os impostos no Brasil, acho que você vai concordar, são abusivos. São mal utilizados. Eu acho um desperdício de recursos. Mas eu vou fazer o quê? Vou sonegar? Não vou, porque cristão não sonega. Eu odeio radar. Radar está aí uma coisa que eu odeio. E ele também me odeia, porque sempre que a gente se encontra, dá alguma coisa errada. Você quer ver a gente se encontrar, eu sair daqui dirigindo até São Paulo, a gente sempre se encontra e eu sempre esqueço que ele está lá. E depois eu tenho que colher aquilo que eu plantei. Pedágio é uma coisa que eu não suporto. Mas é legítimo. Enquanto tem lei, é legítimo. É uma dupla taxação? É um absurdo? É, mas continua sendo legítimo. Então essa é discussão para outra esfera. Agora o limite, eu quero que você preste atenção nisso. O limite da não sujeição às autoridades é quando as leis se tornam claramente injustas, pecaminosas e antagônicas às verdades de Deus. Eu vou repetir. A nossa sujeição deixa de existir, ou existe uma usurpação de autoridade,
Ou existe uma perda de autoridade, porque toda autoridade humana é primeiramente uma autoridade que vem da parte de Deus, quando os governantes e os mandatários e as leis são claramente, não subjetivamente, injustas, pecaminosas e ferem os princípios de Deus. Até porque o poder humano é delimitado com propósitos claros pelo próprio Deus, versículo 14, fazer o bem e punir o mal. Fazer o bem e punir o mal. Por que nós precisamos de polícia? Por que nós precisamos de juiz? Por que nós precisamos de advogado? Simples, porque o ser humano é caído. Porque o ser humano é mau na sua essência. E se nós vivenciarmos uma anarquia, esses seres humanos caídos e sem limites se devorariam. Por que é que Deus estabelece poderes, autoridades e instituições? E por que a sociedade se organiza, repito, com freios e contrapesos, com instituições, com forças de segurança? Essas coisas só são necessárias porque nós somos pecadores. Essas coisas só são necessárias porque, abandonados à nossa própria sorte, teríamos problemas infinitos. Mas qual é o papel dessa turma? Fazer o bem, honrar o bem, punir o mal e o malfeitor. Simples assim. Simples assim. Porque o versículo 14 também vai dizer que por ele, Deus, foram enviados. Essas autoridades foram enviadas para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Do contrário, e eu faço aqui uma afirmação contundente, nós não temos apenas o direito, mas eu ouso dizer que nós temos o dever de praticar a desobediência civil. Se em um momento, na história, chegarmos ao limite claro, onde realidades impostas ferem claramente os princípios da palavra de Deus. E se você acha que talvez eu esteja viajando, eu vou te dar alguns exemplos bíblicos e históricos. Atos capítulo 5, versículo 29. O texto vai dizer que Pedro, esse mesmo Pedro, e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Sabe o que estava acontecendo aqui? O Sinédrio, que era o grupo religioso mandatário na nação de Israel, também com poderes políticos, diz, não falem mais de Jesus. Vocês estão proibidos de proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Sabe o que Pedro fala? Sabe o que os apóstolos falam? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O que eles estão afirmando é, nós falaremos de Jesus, mesmo que seja contra a lei. Nós falaremos de Jesus, mesmo que vocês nos mandem não falar. Porque primeiro nós devemos sujeição a Deus. Talvez você se lembre da história de Daniel e seus amigos diante de Nabucodonosor. Daniel e seus amigos honravam o Deus de Israel. Nabucodonosor, que é o mandatário da época, constrói uma estátua gigantesca e fala para ele e seus amigos, agora vocês precisam se ajoelhar. E Daniel fala, não. Não nos dobramos diante de falsos deuses. Não, mas agora é lei, vocês têm que se ajoelhar, senão vocês vão morrer. Vai para a cova dos leões. Daniel diz, então me lance para a cova dos leões. Mas eu não vou me dobrar diante de nenhum outro, senão o meu Deus. Não me coloco diante de falsos deuses. E ele foi punido, depois foi lançado na fornalha. Nada aconteceu porque Deus o preservou. Por quê? Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E se nós voltarmos ainda mais na história, você vai se lembrar, quem sabe, do episódio onde as mulheres de Israel estão dando luz aos montes. E o faraó fica preocupado, diz, bom, esse povo é forte, eles estão crescendo, eles são escravos, eles vão se multiplicar e eles vão querer dominar a nação egípcia. Então eles dão ordem às parteiras, cada vez que nascer menino, mata. Essa é a ordem. Cada vez que nascer, mata. Sabe o que as parteiras fizeram? Não obedeceram. Porque mataram uma criança, desde a época do Egito. E é interessante que o mundo pecaminoso tem fascínio por matar crianças ainda hoje. Era pecado lá e continua sendo pecado aqui. Não me importa se um dia passarem uma lei sobre o aborto. Eu jamais, como cristão, protegerei aborto. Deu para entender? Quando é que nós nos posicionamos? Quando uma lei é injusta, pecaminosa e antagônica aos princípios da palavra de Deus. Não é um regime totalitário onde nós queremos impor uma teocracia na sociedade. Não é dizermos que a sociedade tem que viver pautada nos princípios do evangelho. Não, a sociedade não é cristã.
Isso daqui não é Oriente Médio governado por ayatolás. É afirmar que jamais sucumbiremos diante de leis injustas, pecaminosas e contrárias ao princípio de Deus. Matar crianças, não importa o nome que você dê. Se você dá o nome de controle parental, se você tem institutos e clínicas, há de se fazer uma ressalva aqui, obviamente, já existem dispositivos na lei que protegem em casos de exceção, não é disso que eu estou falando. Mas hoje nós vivemos uma cultura de infanticídio. Vivemos uma cultura onde um bebê é um incômodo. E se um bebê vai incomodar minha vida, eu o tiro. Cristãos são contra o aborto, meus irmãos. Isso não tem a ver com direita ou com esquerda. Isso tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, um exemplo na história, o nazismo. Não sei se você sabe, leio aqui uma citação direta de um documentário, de uma notícia que eu separei essa semana. Abre aspas. A Conferência dos Bispos Católicos da Alemanha, isso foi em 2020, divulgou um documento admitindo que a Igreja Católica foi cúmplice dos crimes nazistas. Isso são os bispos falando. De acordo com o relatório de 23 páginas elaborado pelos religiosos, a instituição não fez o suficiente para se opor à ascensão do nazismo e até mesmo cooperou com o regime de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Há momentos onde, diante da aversão, da hostilidade e quem sabe até do que eu vou chamar de politicamente correto, há momentos na história em que cristãos se acovardaram equivocadamente. Mas em contrapartida houve também na Alemanha homens chamados da Igreja Confessante, talvez o mais famoso, teólogo alemão, martirizado no regime nazista, o nome dele era Dietrich Bonhoeffer. Eles disseram não. Isso que está acontecendo, não. Fazer o que esse cara está fazendo, não. Nós precisamos levantar a nossa voz. Quando, na história, cristãos levantaram sua voz? Eu poderia passar a noite inteira dando exemplos. Eu poderia falar sobre William Wilberforce, na Grã-Bretanha, que foi o grande nome da abolição da escravatura na Grã-Bretanha, fazendo lobby, inclusive, nos Estados Unidos. Mas talvez você já tenha ouvido falar de um pastor batista chamado Martin Luther King Jr. Eu não sei se você ouviu falar de uma mulher chamada Rosa Parks. Rosa Parks é o que começou isso tudo. Martin Luther King foi o rosto, mas foi Rosa Parks que, entrando num ônibus, onde no seu estado eram proibidos sentar juntos brancos e negros, e onde ela estava sentada, e portanto, quando um homem branco chegou, ela tinha que obrigatoriamente levantar, ela disse, não vou me levantar. E por que ela não se levantou? Perceba, eu estou dando exemplos de vários espectros políticos aqui, para que você não pense que há alguma outra coisa senão o Evangelho. Por que ela não se levantou? Porque ela tinha ouvido o seu pastor pregando que todo ser humano é igual diante de Deus. Todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, quando há uma lei que diz que uma raça é inferior a outra raça, essa lei é injusta, essa lei é pecaminosa e essa lei é antagônica à verdade do Evangelho. E ela disse, não, a partir disso começa todo um movimento dos direitos civis em prol dos negros americanos, protagonizado aí sim por Martin Luther King Jr. E talvez você se lembre, na história existe um sermão, uma palestra, um discurso extremamente emblemático, quando ele diz, eu tenho um sonho. Qual era o sonho dele? O sonho dele é que seus filhos pudessem andar com filhos de outras pessoas, independente da sua cor, independente da sua raça. O que leva cristãos a levantarem sua voz? Quando aquilo que eles percebem é injusto, quando aquilo que eles percebem é pecaminoso, e quando aquilo que eles percebem é antagônico aos princípios do Evangelho. Porque quando a lei dos homens se opõe à lei de Deus, nós ficamos com a lei de Deus. Todas as vezes. E aí Pedro diz, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Interessante a ordem que ele coloca. Temam a Deus e honrem o rei.
O que ele está dizendo, à luz de quem vocês são, da identidade que vocês pertencem, da realidade que vocês vivenciam no Evangelho, do testemunho que vocês colocam na sociedade, mesmo em uma sociedade hostil, reconhecendo as autoridades e se submetendo a todas elas, desde que não firam os princípios da palavra de Deus. Lembrem-se que vocês são pessoas livres. E aí o jogo de palavras é maravilhoso. Vocês são livres para serem servos. Livres para serem servos de Deus. Porque não existe liberdade maior do que estar nas mãos do nosso Deus. Não é uma libertinagem. Não é livre para viver de qualquer maneira, de modo a estabelecer um certo comodismo e uma apatia gratuita, mas também estabelecer uma certa insurreição também gratuita. O que Pedro está dizendo é: vocês têm liberdade de consciência, até o limite em que suas mentes são cativas ao próprio Cristo. Portanto, me parece que o que o Pedro está dizendo, resumindo, amem os irmãos, plural, amem a comunidade, amem a igreja, amem a família de Deus. Honrem, ou melhor, temam a Deus. Isso é muito importante. Não é honrem a Deus e temam o rei. É temam a Deus e honrem o rei, porque o nosso temor não é por homens. Eu poderia falar tanto sobre isso. Eu só vou fazer uma afirmação e eu vou caminhar para o final. Eu posso estar equivocado, mas eu tenho a nítida impressão que nós viveremos no Brasil aquilo que eu ouvia na época da minha infância e que depois eu deixei de acreditar. Os cristãos experimentarão cerceamento das suas liberdades. Os cristãos experimentarão, e repito, não estou falando de governos, mas vivemos em uma cultura cada vez mais hostil à fé cristã, de modo que ser cristão e falar o óbvio será cada vez mais desafiador. Portanto, temam a Deus. É isso que Pedro está dizendo. Não vivam pelo temor dos homens. Não sucumbam diante do medo dos homens. Temam a Deus e honrem o rei. Temam a Deus e respeitem as autoridades, porque a partir do temor do Senhor, que o Provérbios vai dizer é o princípio de toda sabedoria, vocês vão poder viver sabiamente diante dos olhos de todos, inclusive das autoridades estabelecidas por Deus, a partir da sua vontade, da sua concessão, ou mesmo através do seu juízo. Eu oro para que isso seja verdade conosco. Eu oro para que possamos viver vidas exemplares. E que se um dia houver algum tipo de retaliação maior, aqueles que se dizem cristãos, que não seja porque maculamos o testemunho do Evangelho, mas que seja como Jesus disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados serão vocês quando perseguidos por causa do meu nome. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê poder com o Espírito Santo e que o Senhor nos dê autoridade para caminhar como nada mais ou nada menos, como discípulos fiéis de Jesus. Vamos orar. Deus, nós te pedimos que o Senhor sempre derrame sobre nós o bálsamo da tua sabedoria. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente em como vivermos efetivamente, de modo amoroso e verdadeiro, nessa tensão onde amamos, acolhemos, perdoamos, abraçamos, ao mesmo tempo que nós resistimos, denunciamos e nos colocamos em antagonismo a tudo quanto é mal. Que o Senhor nos dê sabedoria. Não porque é nosso papel controlar a vida de absolutamente ninguém, afinal, aqueles que não se compreendem como seus discípulos não estão debaixo da sua orientação. Então não é sobre o que nós faremos apenas diante dos outros, mas é como nós responderemos ao chamado do Evangelho que paira sobre nós. E a partir dessa resposta gerar um testemunho tão maravilhoso e tão benéfico, que por mais que pessoas discordem de coisas que temos a dizer, elas jamais poderão se opor a nossas vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus.
Que o Senhor abençoe os seus filhos e as suas filhas. Que o Senhor abençoe literalmente os nossos filhos. Que o Senhor abençoe a próxima geração de discípulos de Jesus. Os dias são maus. Nos ajude a caminhar na luz, em diligência, em sabedoria, em graça e em verdade. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.